Ernesto Bozano. Os enigmas da psicometria. Conteúdo resumido. Nesta obra, Bozano analisa as diferentes modalidades dos fenômenos psicométricos e telestésicos, incluindo-os na clarividência e procurando desvendar-lhes os enigmas. Relata casos que demonstram haver relação psicométrica entre pessoas vivas, animais, vegetais e a matéria inanimada e também casos de fenômenos telestésicos. Conclui que a existência de faculdades clarividentes e telepáticas do subconsciente basta para provar a sobrevivência do espírito humano. Os fenômenos de psicometria. Pois que a psicometria não passa de uma das modalidades da clarividência, a esta pertencem, também, os seus enigmas. É natural, portanto, que, ao falarmos nesta obra de uma, sejamos levados a tratar da outra. De qualquer modo, para não ampliar demasiadamente o assunto, limitar-nos-emos a versar exclusivamente o tema da psicometria, que contém os principais enigmas a resolver. De resto, as suas modalidades próprias lhe conferem um caráter especial, que permitem considerar à parte. As modalidades segundo as quais se estabelece a conexão entre o sensitivo e a pessoa, o meio concernente ao objeto psicometrado, distinguem, efetivamente, a psicometria das outras formas de clarividência. No sonambulismo provocado, é o próprio operador quem estabelece a relação entre o sensitivo e a pessoa, um meio colimados. Na ausência de operador, é o consulente que, por sua presença, faculta a ligação entre o sensitivo e ele próprio ou a pessoa e o meio distantes. Na clarividência utilizada por quiromancia, cartomancia, visão do cristal, os diversos objetos ou processos empregados podem considerar-se como simples estimulantes, próprios para suscitar o estado psicológico favorável ao desembaraço das faculdades subconscientes. Na psicometria, muito pelo contrário, parece evidente que os objetos apresentados ao sensitivo, longe de atuarem como simples estimulantes, constituem verdadeiros intermediários adequados, que, à falta de condições experimentais favoráveis, servem para estabelecer a relação entre a pessoa e o meio distantes, mercê de uma influência real, impregnada no objeto, pelo seu possuidor. Essa influência, de conformidade com a hipótese psicométrica, consistiria em tal ou qual propriedade da matéria inanimada para receber e reter, potencialmente, toda espécie de vibrações e emanações físicas, psíquicas e vitais, assim como se dá com a substância cerebral, que tem a propriedade de receber e conservar em latência as vibrações do pensamento. Após as experiências recentes e decisivas de Edmond Duchatel e do Dr. Osti nos domínios da psicometria, não é mais possível duvidar da realidade dessa influência pessoal, absorvida pelos objetos e percebida pelos sensitivos. O que ainda se não sabe é se a influência em apreço contém virtualmente a história do dono do objeto, história suscetível de ser psicometricamente evocada pelos sensitivos em seus mínimos pormenores, tal como afirmam alguns experimentadores. Sem embargo, ao menos no que diz respeito à influência de pessoas vivas, tudo concorre para demonstrar que tal latitude de poderes é, em grande parte, imaginária. A influência pessoal registrada pelos objetos não exerce, realmente, outro papel que o de estabelecer a relação com a pessoa meio distantes, que se tem em vista psicometrar. Essa influência fornece uma pista ao psicometrar e lhe permite segui-la. Daí resultaria que as descrições e revelações verídicas, obtidas graças à relação psicométrica, longe de serem diretamente extraídas da influência contida nos objetos psicometrados, seriam alcançadas por meio das faculdades clarividentes e telepáticas do sensitivo e orientadas, isto sim, pela influência persistente nos objetos. Todavia, apreço a acrescentar que essa limitação de poderes da psicometria, dos quais acabo de tratar unicamente do ponto de vista das influências de natureza humana registradas pelos objetos, não eliminaria a hipótese dos professores Buchanan e Denton, mediante a qual o objeto seria, por si mesmo, capaz de revelar minuciosamente a sua própria história. Não. A minha observação tende apenas à limitação da hipótese, modificando-lhe a significação. Os informes obtidos, graças à análise psicométrica, constituiriam, em todo caso, uma questão de relações estabelecidas por um meio que não seria material propriamente dito, tal como provaremos depois. Aqui assenta o problema mais importante da fenomenologia psicométrica. O fato de penetrar os segredos biográficos da matéria, inanimada, permaneceria bem mais misterioso, mesmo que se operasse com o concurso das relações com um meio que não fosse matéria, precisamente.
Em torno deste enigma maior, outros enigmas surgem não menos perturbadores. Porque, de fato, tudo parece demonstrar que os sensitivos entram, às vezes, em relação com os reinos vegetal e animal, a tal ponto se identificando com a influência contida no objeto psicometrado, que dir-se-ia apropriarem-se das sensações, dos entendimentos, das vibrações e sensações rudimentares dos organismos ou substâncias estudados. Assim, da mesma forma pela qual a influência deixada num objeto por pessoa viva tem a virtude de pôr o sensitivo em relação com a subconsciência dessa pessoa, assim também a mesma influência, deixada nos objetos por uma pessoa falecida, teria o poder de pôr o sensitivo em relação com o espírito do falecido. Esta última suposição parecerá bem menos inconcebível que as até agora enunciadas, pois é uma premissa menor, consequência lógica da premissa maior. Outras modalidades, não menos enigmáticas, apresentam-se na fenomenologia psicométrica e haveremos de as examinar, à proporção que ressaltarem dos respectivos fatos. Antes de entrar propriamente no assunto, importa consagrar alguns parágrafos para estabelecer a solidez da assertiva que acabamos de formular e segundo a qual provado está que os objetos presentes ao sensitivo não atuam unicamente à maneira de simples estimulantes, mas contêm, de fato, uma influência pessoal humana, capaz de colocar o sensitivo em relação com o dono do objeto. Nesse propósito, assinalaremos que o objeto apresentado ao sensitivo não serve praticamente para evocar a história de uma personalidade humana, senão quando tenha sido tocado e utilizado por essa personalidade. Do contrário, deixaria de provocar no sensitivo qualquer associação de natureza humana e poderia, ao invés, provocar outras, concernentes ao objeto material em si, e como tal. Daí resulta que essa diferença de associações não poderia realizar-se, se realmente não existisse uma impregnação fluídico-humana dos objetos. No caso de objeto utilizado por diversas pessoas, facultado fica ao sensitivo poder exercer sucessivamente a sua influência sobre cada uma dessas pessoas, inclusive o ambiente em que elas viveram, mas o grande caso é que não suscita, jamais, qualquer evocação de pessoas absolutamente estranhas ao objeto, o que constitui um índice probante de que os fluidos humanos, absorvidos pela matéria inanimada, são geralmente os agentes invocadores das impressões psicométricas. Quando o objeto tenha pertencido a diversas pessoas, nota-se, por vezes, erros de orientação, muito instrutivos. Assim, por exemplo, num caso citado por Duchatel, o consulente apresenta ao sensitivo uma carta, propondo-se obter esclarecimentos a respeito do remetente, e obtém, ao invés, informações precisas e abundantes sobre o destinatário. Esse fato pode, talvez, ser atribuído à existência de uma lei de afinidade eletiva, em virtude da qual o fluido do destinatário se evidenciasse mais ativo, em relação com o sensitivo, do que o fluido do remetente. Daí, o seguir-se que, para explicar os fatos, somos levados em todos os casos a admitir a existência de um fluido pessoal humano ligando seus objetos. É uma conclusão esta corroborada por tantas circunstâncias, tendentes todas a demonstrá-la, que a podemos considerar como definitivamente adquirida pela ciência. Penso não ser necessário estribar em longos argumentos a outra afirmativa concernente à real função das influências humanas contidas nos objetos, isto é, estabelecer a correlação do sensitivo e do dono do objeto. É uma conclusão inconteste, que resulta dos fatos, pois do contrário o sensitivo deveria tirar do objeto apontamentos exclusivamente concernentes ao período durante o qual o consulente estivesse de posse do mesmo objeto. Entretanto, muito pelo contrário, o que acontece é que o sensitivo frequentemente revela incidentes ocorridos antes e depois de haver o consulente usado o objeto, e vai mesmo mais longe às vezes, isto é, ultrapassa o passado e o presente, para aventurar-se pelo futuro. E daí, uma prova indiscutível de que em tais circunstâncias ele, o sensitivo, utiliza as faculdades de sua clarividência no subconsciente da pessoa presente ou ausente, com a qual se acha em relação psicométrica, e não no objeto psicometrado. Tudo quanto ouvimos de dizer refere-se aos casos de influência humana, registrada pelos objetos. Por legítimas, até certo ponto, poderíamos haver essas mesmas conclusões, nos casos de objetos ligados a influências animais. Já quando se trata de organismos vegetais, desprovidos de uma subconsciência suscetível de ser explorada, elas são menos admissíveis. Por outro lado, impossível fora concluir do mesmo modo, em se tratando de objetos extremos de toda a influência humana, animal ou vegetal e que, não obstante,
revelassem aos sensitivos acontecimentos mais ou menos genéricos de sua história geológica, paleozoica e arqueológica. Efetivamente, nestes casos, não há como fugir a esta interrogação, onde poderia o sensitivo aurir as suas informações, senão no próprio objeto ou em um meio transcendental relacionado ao objeto. O problema permanece assaz misterioso e de solução duvidosa, como evidenciaremos no momento dado. Agora, para elucidar o assunto, compete-nos apresentar exemplos, prevenindo o leitor de que não nos é possível classificá-los, pois muitas vezes os incidentes contidos num caso particular pertencem a diferentes categorias de fatos. Forçoso é, pois, resignarmos-nos a dispô-los da melhor forma possível, negligenciando os métodos normais da classificação científica. Entre os exemplos dignos de interesse, notar-se-á, mais especialmente, os obtidos por intermédio da senhorita Edith Hawthorne, há tempos já falecida, na idade de 39 anos. Criatura bexigosa e enfermiça, o seu precário estado de saúde não a impedia de se dedicar a obras de caridade e filantropia. Animada de uma compassividade extrema para com as crianças abandonadas, tinha ela fundado um Instituto Titi-Nightingale destinado a crianças atrofiadas e raquíticas, ao qual consagrava todo o tempo disponível nos últimos anos de sua existência. Do seu admirável espírito de sacrifício, eis como depõe uma testemunha, genial, a sua intuição nos cuidados para vivificar uma laringe ou uma língua atrofiada. Nesses trabalhos, era de uma paciência sem limites, a fim de conseguir um tratamento eficaz, e tão suave, e tão carinhoso, a ponto de o transformar em distração alegre para os pequeninos enfermos. E a senhorita Hawthorne estava firmemente convencida de que as influências do mundo espiritual assistiam em sua tarefa. A seu ver, os processos engenhosos que imaginava, e mediante os quais cada utensílio se adaptava expressamente a cada paciente, eram-lhe sugeridos pelos invisíveis. Essa presunção não é inverossímil, tendo-se em vista as faculdades mediúnicas notáveis que ela revelou nesse período de sua vida. Em suas experiências psicométricas a senhorita Hawthorne deu provas de uma capacidade de investigação realmente científica. No intuito de eliminar toda a possibilidade de sugestão involuntária ou de leitura do pensamento, procurava obter de lugares longínquos objetos desconhecidos para os psicometrar, registrando logo em seguida a impressão que lhe dava cada objeto e comunicando-se com o seu remetente, a fim de consignar este as próprias observações, de confronto com o documento psicométrico. Algumas dessas notícias biográficas permitirão apreciar melhor o valor científico da série de experiências feitas por seu intermédio e publicadas, em parte, na revista inglesa Lead, de 1903 a 1904. 1 graus Celsius azo extraído de Lead, 1903, pág. 214. Edith Hawthorne escreve, a experiência a seguir foi feita com o Sr. Samuel Jones, 16. Askew Bridge Road, Dudley, Worcestershire, com quem mantenho correspondência bastante assídua. Dei-lhe preferência porque todas as pessoas de minha intimidade sabem que eu e o Sr. Jones nunca nos vimos e que jamais pisei no condado em que ele reside. Pedi a esse senhor que me enviasse amostras diversas, de qualquer natureza, das quais eu tudo deveria ignorar, exceto o número de ordem que me habilitasse a distingui-las. Ao receber essas amostras, impunha-me a notar imediatamente as impressões que cada uma me suscitava, a proporção que as ia segurando entre as mãos, a fim de expedir, em seguida, essas impressões escritas ao Sr. Jones, que lhes editaria o respectivo comentário, atinente à autenticidade das minhas notas psicométricas. No memorial a seguir as observações do Sr. Jones vão registradas entre parênteses. História da amostra N graus 5 colocando a mão sobre a amostra embrulhada em papel grosso e constituída de uma substância dura e resistente, percebo imediatamente 2 ou 3 homens a examinarem uma parede negra. Um desses homens tem à mão uma lanterna, outra pesquisa, insistente, aqui e ali, mostrando-se muito prudente antes de dar a sua opinião. Eis uma descrição fiel dos inspetores de Minas, que descem pela manhã aos poços, munidos da lâmpada de segurança, a fim de verificarem se tudo está em ordem, antes da chegada dos trabalhadores. S. Jones, presinto que neste embrulho está um pedaço de carvão, nada chistoso. É uma bela qualidade de hulha. Perfeitamente, hulha a tem. S. Jones, foi arrancado de grande profundidade. Efetivamente, da camada mais profunda da mina. S. Jones, os homens que trabalharam nessa espécie de túnel estão muito abaixo de um ponto de onde me chegam ruídos de rodas e vagões em movimento. A superfície do solo,
Uma via férrea de bitola estreita passa muito perto do local em que foi extraída essa pedra. O túnel escuro é um dos ramais da mina. S. Jones, vejo grupos de homens em atividade para abrir passagem através de um negro paredão. Uns de pé, outros agachados, todos, porém, em posições forçadas e contrafeitas. Os mineiros trabalham realmente em grupos isolados. Quanto ao mais, é a observação exata do penoso trabalho de mineração. Agora meu olhar se fixa num homem que trabalha sozinho, em uma galeria tão baixa e tão estreita que o força a deitar-se. Ao contemplá-lo, assalta-me um como sentimento de tristeza e ansiedade, sou levado a orar e a desejar que se não verifique um desmoronamento capaz de o esmagar. Não. Há muito tempo que nesse ponto não ocorrem desastres. S. Jones, coisa singular. Os pensamentos desse homem não se prendem à sua tarefa. Ele está pensando na esposa e no filho de tenra idade. Percebo, agora, um cemitério de aldeia, no qual repousam criaturas de condição humilde, em grande escala, e leio as inscrições ingênuas apostas em suas respectivas campas. Não há cemitério nem igreja nos arredores. O cemitério mais próximo está à distância de 1 milha. S. Jones, tenho diante de mim uma parede negra, impenetrável e inexplorada, percebo água a pequena distância. Experimento vibrações tão fortes, tão vivas, que sou forçada a passar adiante. Agora, é como se o caminho se abrisse à minha frente, a levar-me para a direita. Estou perturbada, é preciso vedar ou desviar esta fonte, sob pena de ver os operários afogados quais ratos em suas tocas. Exatíssimo. Pura verdade. Há grande quantidade de água nas minas, precisamente na direção apontada. Essa água é tanta que, numa galeria perfurada, à direita, houve de abandonar-se o trabalho antes de atingir o filão carbonífero, porque a pressão da água impossibilitava os trabalhos de aproximação. Presentemente o perigo está quase conjurado e os operários presumem que a fonte estaria seca, se não houvesse sempre água no subsolo. S. Jones, impossível se me torna, agora, traduzir nitidamente as impressões que experimento, tristes e contraditórias. Sinto-me ansiosa e preocupada com uma região inexplorada destes antros escuros e cavernosos. Estou como que empolgada pela ideia de um perigo iminente e indefinível, dói-me a cabeça, sufoco, tenho sensações vertiginosas. É como se houvesse um perigo a temer nos veios d'água. A dispneia aumenta, os pulmões como que se colam às costas, nariz, olhos, ouvidos, boca, saturam-se de uma espécie de gás pesado e impuro. Estala-me o crânio. Excelente descrição dos efeitos da saturação úmida, de começo muito acentuada nesta mina. S. Jones, que visão horrível. Vejo o homem, há pouco descrito, estertorante no chão, lívido, a sangrar pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos. Eureka! Estupenda revelação. Agora me lembro de que há 20 anos um operário ficou mortalmente ferido nessa galeria, quando tentava atingir o filão carbonífero, e isso justamente por efeito de uma inesperada inundação. Esse homem faleceu 4 semanas após o acidente e sua mulher deu-lhe um filho horas antes de ele morrer. Ora, essa criança, hoje rapaz de 20 anos, é o próprio que nos entregou a amostra psicometrada. Será daí que ele tenha provindo essa impressão de tristeza? S. Jones. Neste momento desço abaixo dessa camada de hulha. Meu pensamento se prende a centenas de séculos anteriores ao Cristo. Estou a ver uma floresta cujas árvores têm uma folhagem tão espessa que me impedem de ver o céu. Diviso ursos de um pardo escuro, quase negros, procurando as suas cavernas. Um animal monstro, de pé, sobre uma rocha da qual jorra uma coluna d'água, semelhando um lençol. De modo vago, ligo esta fonte a que existe atualmente na mina e de que me proveio tão grande angústia. Veríssimo. Informaram-me que a água que inundava a nossa mina jorrava de baixo para cima. Que belas observações verídicas neste vosso ensaio psicométrico. S. Jones, o Sr. Jones acrescenta a seguinte nota relativa ao fragmento de carvão psicometrado. Trata-se de hulha tecnicamente denominada eatencoal, devido à camada especial de carvão, de que foi extraída. Há na mina diversas camadas ou filões dessa natureza, separados por sedimentos de outra espécie. O carvão dito eaten é o proveniente da camada mais profunda. Essa amostra foi-me trazida por um mineiro que a teria conduzido na mão ou no bolso, o que aliás não posso afirmar, porque já me não recordo. S. Jones, nesse primeiro caso os enigmas a resolver se enredam de modo inextricável. Preferível, pois, prosseguir na exposição dos fatos mais simples,
a fim de deslindar a meada. E até que o possamos fazer, notemos este fato: de todas as hipóteses que nos ocupam, nenhuma se nos afigura menos indicada para explicar os fatos, do que essa mediante a qual um objeto viesse revelar a sua própria história. Teoricamente, não se pode admitir que um pedaço desse carvão mergulhado nas profundezas da mina, a centenas de metros do local em que se ferira um operário 20 anos antes, tenha podido receber as vibrações mentais desse operário, de modo a revelar o seu drama clarividente. À vista de tal incidente, a solução mais verossímil seria supor que a amostra recolhida, e conduzida pelo filho da vítima, se impregnasse da influência vital do rapaz. Então, a sensitiva, ao desvendar a relação existente entre a amostra e seu portador, teria aurido na subconsciência deste o conhecimento do acidente. Reconheço, todavia, que esta última suposição é uma tanto audaciosa, e como o filho se intromete, indubitavelmente, de qualquer modo, na revelação psicométrica, fácil se tornaria eliminá-la, supondo que por intermédio dele uma relação telepática se estabelecesse entre a sensitiva e o pai falecido. É uma hipótese esta que articulo, porque, no relatório, se verifica um incidente impossível de figurar na subconsciência do rapaz, a saber, a declaração da sensitiva, de que os pensamentos daquele homem não se prendiam à sua tarefa, mas dirigiam-se à mulher e ao filhinho. Observação esta que poderia muito bem se referir a qualquer traço característico do morto e constituir uma de suas reminiscências, mas que o filho não estava, então, em condições de conhecer. Pode-se acrescentar que a sensitiva denunciou uma fonte de água ameaçadora, que demandava imediata oclusão ou desvio, operação esta que já se executara, porém, posteriormente ao tempo em que o morto aí trabalhava. Aliás, daquela mesma circunstância foi que derivou o acidente de que foi ele a vítima, fato este cujo advento leva, por isso mesmo, a crer que se trata de uma reminiscência póstuma, telepaticamente transmitida sensitiva. Pelo que diz respeito à exata descrição da mina, a hipótese menos ampla constituiria no supor que uma relação telepática se estabeleceu entre a sensitiva e a subconsciência do remetente Sr. Jones, funcionário da dita mina. Ficaria para resolver o problema que se apresentou à sensitiva, da visão pré-histórica de uma floresta paleológica, povoada de ursos e ligada ao passado da mina. Para este caso especial, ainda se poderia supor que a sensitiva aurisse uma imagem pictográfica nas reminiscências subconscientes de leituras feitas pelo Sr. Jones. Hipótese usada, também, mas que acolhemos no momento e na expectativa de considerar episódios outros do mesmo gênero, teoricamente mais nítidos e de molde a excluir a hipótese arbitrária de uma subconsciência de latitudes infinitas, que é também o último refúgio do misoneísmo científico. 2 graus Celsius Azul encontra-se também em Leeds, 1903, pág. 273, uma série de experiências feitas com amostras enviadas pelo Sr. Samuel Jones à Srta. Edith Altone. Aqui a exposição é precedida da seguinte advertência: diversos pesquisadores manifestaram desejo de conhecer a distância que separa a destinatária do remetente, o que me leva a declarar que o Sr. Jones reside em Dudley, Worcestershire, 6, Askell Bridge, Gornal Road e a Srta. Edith em Londres, 3, Upper Street Islington. Aqui, como no primeiro relato, as anotações do Sr. Jones vão entre parênteses. Amostra N graus 11 coisas singular. Com este espécime, sinto-me invadida por uma forte impressão de remota antiguidade. Não obstante, percebo tratar-se de terra apanhada à superfície do solo, muito perto de um grande muro de pedra. Exatíssimo. Terra colhida na base de um grande muro divisório de antiquíssimo pátio, subo penosamente uma colina escarpada, dirijo-me às ruínas de velho castelo. Do alto de uma torre, ou dentada muralha, contemplo a cidade. Entre os escombros do castelo avisto arqueólogos, que palpam prudentemente as paredes decrépitas. Ouço-lhes palavras e risadas, e também o casquinar de petizes que jogam o cricket. Agora, os soldados de Cromwell, que se atropelam e precipitam para galgar as alturas. E, agora, o nome deste lugar, Castela de Dudley. Exato. Cromwell com os seus soldados tomou parte na destruição desse castelo, cujas ruínas se ostentam no topo de uma colina. Esse local é muito visitado por excursionistas e, graças a uma especial concessão do Conde Dudley, todos os anos se faz, em dia determinado, uma festa recreativa, dedicada às crianças dos arredores. S. Jones, neste instante deixa as cercanias do castelo e atravessa uma cidadezinha.
Observo as lojas, sinto um cheiro agradável de pão fresco, ainda quente, que me abre o apetite. Contemplo bolos e tortas na montra de uma confeitaria. A pessoa que me trouxe essa amostra passou junto de uma carrocinha carregada de pão fresco, ainda quente, precisamente defronte de uma confeitaria. S. Jones, o portador em questão, também passou por uma agência postal. Essa amostra foi apanhada com uma colher e diretamente colocada na caixa. Não sofreu, portanto, qualquer outro contato. Assim, não posso compreender como pode ser influenciada por observações do seu portador. S. Jones, tem razão o Sr. Jones para se admirar deste último detalhe, tão curioso como misterioso, ainda que a explicação que lhe atribui não seja a mais convinhável. De fato, é muito possível que o objeto não tenha sido influenciado pela visualidade do seu portador e sim saturado do seu fluido vital, condição que permitiu à sensitiva entrar em relação telepática com a subconsciência do portador e conhecer das suas sensações, à vista do pão fresco e do seu cheiro aperitivo. Por outro lado, as diferentes visões que se apresentam à sensitiva, em meio às ruínas do castelo de Dudley, não são, provavelmente, outra coisa que uma sucessão de imagens pictográficas, auridas telepaticamente na subconsciência do Sr. Jones. Na análise da amostra N graus 10, aqui deixo de me reportar para não alongar muito essa exposição, trata-se de um punhado de terra do jardim do Sr. Jones. A sensitiva observa imediatamente que se trata de terra colhida à superfície do solo, revela a existência, no subsolo, de uma mina de ouro e acrescenta, a distância de 200 ou 300 metros do local em que foi recolhida esta terra, há casas ameaçadas de desmoronamento, devido aos trabalhos subterrâneos de mineração. Esse desmoronamento verificou-se alguns dias depois. É claro que a sensitiva não podia extrair essa informação da amostra de terra que ela apertava nas mãos, ao passo que podia extraí-la, de qualquer modo, da subconsciência do Sr. Jones, que não ignorava a situação periclitante daquele grupo de casas. 3 graus Celsius azul extraído de Leeds, 1903, Pag. 365. Dando sequência às experiências da senhorita Hawthorne, eis o que ela mesma escreve ao diretor dessa revista. Remeto-lhe a narrativa das impressões derivadas de um objeto ao acaso tomado entre vários outros enviados pelo Sr. Jones, e, tal como fiz com as narrativas precedentes, coloco entre parênteses os comentários do mesmo senhor. Este pequeno objeto, cuja natureza não posso conhecer, visto achar-se envolto em algodão, comporta pensamentos de luto e de morte, orientando-me para uma senhora angustiada ante a perda de alguém que lhe fora profundamente ligada e que, após dolorosa agonia, entrou serenamente no repouso eterno, antes por ser ardentemente desejado. Trata-se do anel que uma senhora paralítica usara por espaço de mais de 25 anos e a quem, um ano antes, falecera uma idolatrada. Esta, antes de expirar, ficara longo tempo deitada junto da filha. S. Jones, agora vem-me a ideia de mãe muito amada, que procuro aquecer carinhosamente entre as minhas. É justamente o que costumava fazer a moça inválida, retendo, entre as suas, a mão álgida da genitora moribunda. S. Jones, enquanto assim procedo, tenho a impressão de que a mão afagada perdeu, de longa data, a sua frescura juvenil. Mão de mulher bastante idosa. Tal e qual. Essa senhora faleceu em idade muito avançada. S. Jones, olhos rasos de lágrimas, retira um anel, ou anéis, dessa mão inerte e fria. Refere-se à mão da mãe, falecida ao lado da filha paralítica. Esta, efetivamente, foi quem retirou e transferiu aos próprios dedos os anéis que estavam nos da falecida. O anel que lhe enviei pertence à filha, mas esteve longo tempo em contacto com a mãe. S. Jones, chorando, dirige um derradeiro olhar a um corpo idolatrado estendido num caixão. A filha paralítica fez questão de ver o corpo materno no ataúde. S. Jones, as influências afetivas e o sentimento doloroso que saturam este objeto fazem pensar que se trata da mãe e da filha. Tenho impressão que a sobrevivente deplora esse evento. Perfeitamente, a sobrevivente ainda não pode resignar-se com a perda. S. Jones, de fato, ouço uma voz que parece dizer, porque assim te lastimas, minha filha. Não estou tão longe de ti quanto imaginas, a barreira que nos separa não é tão grande nem tão intransponível quanto supões. Quererias tu que eu retornasse à terra para reencetar os longos anos de amargura que aí passei acabando por esgotar-te em novas vigílias e cuidados? Essa mensagem do além assim a considero,
expressiva, de tão afetuoso interesse por aquela que lhe sobreviveu, há de balsamizar a chaga da saúde que a atormenta. S. Jones, agora, percebo descarnada mão a folhear um velho exemplar da Bíblia. O ambiente da alcova dá-me a impressão de doloroso sofrimento. Essa passagem refere-se à paralítica, que utiliza uma Bíblia muito usada, pertencente à falecida. S. Jones, à medida que essa mão vai virando as páginas, percebo um sinal bordado e destinado a marcá-las. É um sinal desconhecido e gasto. Esse marcador ainda se encontra no volume em questão. Quando escrevi a senhora paralítica nesse sentido, ela cortou dele um pedaço e me remeteu, como prova convincente, e eu lhe envio por minha vez. S. Jones, esta Bíblia é utilizada constantemente. Sim, sempre. S. Jones, digo-o, porque diviso um semblante triste, de mulher que está lendo, enquanto a forma etérea de sua mãe permanece ao lado. Essa particularidade encheu de júbilo o coração da filha, que me escreveu dizendo que doravante mais que nunca, manuseará sua Bíblia. S. Jones, haverá gerânios florentes no quarto. É que experimento uma emanação, assaz forte, desse perfume. De fato, há no quarto da paralítica um pé de gerânio depositado sobre a mesma cadeira outrora utilizada pela falecida. S. Jones, transcrevo as percepções recolhidas sem a preocupação de as interpretar, e a impressão a seguir me ocorre fraca, mas persistente. Não sei se ela terá ligação com os fatos precedentes. Encontro-me perto de uma igreja, lobrigo um semblante lacrimoso de mulher, a inclinar-se sobre uma campa florida. Essas impressões se ligam, indubitavelmente, às precedentes e referem-se a uma outra filha da morta. Esta foi, efetivamente, sepultada perto de uma igreja. A irmã da paralítica frequenta a humilde campa, para lhe cuidar das flores. S. Jones, ao lado da pessoa que se inclina para a sepultura, distingo duas formas etéreas, uma, sei, é de sua mãe, quanto a outra não consigo distingui-la nitidamente. Tenho como um pressentimento de estar a falecida preocupada com esta filha que lhe chora sobre a sepultura, assim como a desejar, ansiosa, qualquer transformação na sua vida, que assaz a desgosta. Certo. Essa segunda filha tem urgente necessidade de distrair-se. S. Jones, a influência deste objeto é puramente feminina. Também isto é muito verdadeiro, as suas associações são puramente femininas. S. Jones, o Sr. Jones enviou-me a cópia de uma carta que lhe escrevera paralítica, na qual lhe diz: falemos agora da experiência psicométrica. Não sei como lhe traduzir a minha emoção ao ler as revelações, todas escrupulosamente verídicas. Elas trouxeram-me uma espécie de alegria nova e inesperada, que me conforta mais que os sermões de todo o ano. Se a minha adorada mãe estivesse entre os vivos, as suas palavras de consolo não seriam outras que as advindas por intermédio da sua amiga. De fato, são as expressões exatas da sua linguagem, dos seus sentimentos. Fala da sua felicidade, diz que não deseja volver à terra, pois também eu não desejaria que tal sucedesse. Quanto ao episódio, tão espontâneo quanto expressivo, da Bíblia, cheguei a estremecer de júbilo quando li. A sua amiga também há de sentir-se feliz ao ter conhecimento dos benefícios que me proporcionou com essas revelações, sobretudo quando receber o pedaço de fita do marcador de páginas. Por que recusar a possibilidade de termos junto a nós os que se foram? Por mim, devo-lhe enorme gratidão, por haver remetido o anel à sua amiga, e agora lhe peço transmita-lhe os meus mais vivos agradecimentos, visto que, graças ao seu trabalho, me encontro hoje perfeitamente conformada com a vontade de Deus. Esse caso é realmente admirável, dado a veracidade irrepreensível de todas as impressões da sensitiva. Por pouco que meditemos, que prodígio! E esse prodígio subsiste integral, mesmo diante da hipótese de os sensitivos nada aprenderem fora da influência pessoal, indispensável ao estabelecimento da relação telepática com o vivente ou com o defunto, possuidor do objeto psicometrado, ou ainda para estabelecer a relação telestésica com o meio ambiente de que provém esse objeto, ou para estabelecê-la por meio outro, misterioso, correspondente aos clichês astrais dos ocultistas, ou às impressões do acaso dos teósofos. Estes últimos meios não passam de hipóteses puramente metafísicas, impossíveis de se eliminarem, em virtude de alguns episódios obscuros, de que trataremos mais adiante. Nesse caso que acabamos de expor, a presunção favorável a uma relação telepática entre a sensitiva, a velha desencanada e a filha paralítica, se não pode figurar como definitiva, pode, contudo, considerar-se como fundamentada. Contrariamente, nesse mesmo exemplo,
A presunção favorável à hipótese da sensitiva ao ir diretamente dos objetos às impressões reveladas, não resiste à análise dos fatos. Assim, por exemplo, quando ela, a sensitiva, percebe a irmã da paralítica curvada e lacrimosa sobre a sepultura, por lhe cuidar das flores, concebe-se facilmente que a visão dessa ocorrência não podia estar registrada no anel de irmã, que o trazia permanentemente consigo, ao passo que poderia ser tomada na memória subconsciente dessa senhora, tanto quanto poderia ter sido transmitida telepaticamente pelo espírito da morta, cuja intervenção na experiência se pode admitir, autorizada por alguns de seus detalhes. 4 graus Celsius aso com este caso que figura no relatório da senhorita Edith Autorni, Lid, 1904, Pag. 197, abordamos uma nova categoria de experiências, ainda mais misteriosas, de vez que o objeto psicometrado coloca a sensitiva em relação com a mentalidade animal. Entre os espécimes remetidos pelo Sr. Jones Edith à senhorita, achava-se uma pena arrancada à asa de um pombo-correio, no momento justo do seu retorno ao pombal, depois de haver feito um longo voo. A sensitiva apreende logo, esta pena esteve encerrada num ambiente muito apertado num cesto. O pequeno corpo de seu dono é qual feixe de nervos, cujas vibrações o fazem parecer trêmulo, mas a verdade é que ele não treme de medo. E se bem que esteja encerrado no cesto, parece ter a compreensão de que será sem demora libertado. Viaja por caminho de ferro, pois estou sentindo as trepidações do comboio. Trata-se da pena de um pombo que, para servir a essas experiências, foi metido num cesto e despachado para Ferinheliad, Worcester. Para regressar a Gornalwood, devia-lhe percorrer 20 milhas em linha reta, o que fez no tempo previsto. A pena foi-lhe arrancada logo após a volta. S. Jones, livre do cárcere, ele que voa agora, alto, descrevendo inúmeros círculos. Toda a vontade como que se lhe concentra nas asas, acionadas por grandes nervos propulsores e todos eles dirigidos por seu pequenino cérebro. E sobe, e sobe. Tanto, que parece encaminhar-se para o sol. É um traço bem característico desse pombo, que de outros se distingue pela altura do voo. S. Jones, a voar sempre mais alto, não sabe ainda onde paira e tudo o que o rodeia parece-lhe novidade. De fato, trata-se de localidade absolutamente desconhecida desse pombo, jamais lançado para aquelas bandas. S. Jones, nessa trepidação nervosa, vai ele subindo sempre, até entrar de repente em contato com uma força sutil, ou corrente magnética, que o põe em correspondência com seu pombal. E nesse instante a sensitiva percebe, com a mentalidade do animal, um meio dos mais minúsculos, o interior do pombal, onde se encontra um punhado de ervilhas e uma tigela com água. Ela sente que essa imagem pictográfica da casinhola, distante, se integrou no pombo naquele momento. Ele percebe a corrente magnética, mas enquanto não se julga seguro do contato dessas vibrações sutis, parece experimentar como que uma ansiedade nervosa. Desde, porém, que o contato se estabeleceu, vai-se-lhe aquela ansiedade, readquire confiança, executa algumas evoluções e voa em flecha na direção do pombal. Parece que se despreocupa de fixar os pontos de referência na paisagem que lhe fica por baixo e concentra-se todo no propósito de guardar a zona sulcada pela corrente magnética. Todavia, ao pairar sobre uma cidade, as diretivas no percurso se lhe tornam mais dificultosas, porque aí as vibrações magnéticas se confundem com as vibrações sônicas, que se elevam da cidade. Daí resulta que, não podendo fiar-se inteiramente no magnetismo terrestre, ele procura pontos de referência, tais como as setas das torres, os cataventos, as chaminés das fábricas, de que possui visão assaz nítida, como o mais belo dos negativos fotográficos, o que demonstra a esplendida objetiva natural, constituída pelos olhos das aves. Agora o pombo atravessa nuvem espessa, não de fumaça, e instintivamente acelera o voo, porque a friagem do ar rarefeito lhe torna mais difícil a respiração. É exato, nessa manhã o tempo não era bom, o céu se coalhava intermitentemente de grossas nuvens, que corriam em sentido contrário ao voo. S. Jones, ao aproximar-se do pouso, o pombo torna-se como indeciso, porque ouve apitos agudos de todos os lados e não consegue distinguir do seu pombeiro. Por outro lado, é como se estivesse agora atemorizado e cauteloso, devido a alguns meninos que o espreitam com o intuito de o capturarem. Não há dúvida de que isso já lhe tem acontecido, pois de outra forma não se explicaria esse temor de ser enclausurado na outra casinha que não a sua. Está certo, esse pombo foi uma vez capturado por um criador,
que o manteve prisioneiro algumas semanas. Aqui os criadores são legião e todos mais ou menos se empenham em capturar os pombos dos colegas. S. Jones, haverá, nas proximidades do pombal, 2 gatos, um de pelo rajado e outro de focinho preto com malhas brancas. É que ambos infundem grande amizade ao pobre pombo. Por minor autêntico, existem aqui um gato rajado, cinzento, e outro preto e branco, ambos vivendo da pilhagem em torno dos pombais. Esses felinos não preocupam só os pombos, mas também os donos destes. S. Jones, no caso aqui exposto, notamos em primeiro lugar a revelação assaz interessante de uma zona sulcada por uma corrente magnética terrena, com a qual entrariam em contato os pombos-correios, a fim de se orientarem e regularem o regresso, contacto que, tão logo estabelecido, faria surgir-lhes a visão subjetiva a imagens representativas e pictográficas da moradia distante, indicativas da direção própria para atingi-la. Fenômeno idêntico se verifica com os sensitivos psicometras que, tateando qualquer objeto saturado do fluido pessoal de alguém ausente, entram em relação com este alguém e veem formar-se a sua visão subjetiva a toda uma série de imagens pictóricas mediante as quais se orientam em busca dessa pessoa ou se esclarecem a seu respeito. A observação inerente à corrente de magnetismo terrestre, que perturbava o pombo quando este atravessava uma cidade e o constrangia a se orientar por sinais de referência, corrobora as suas próprias afirmativas, da existência dessa corrente magnética. Efetivamente, é o que deve suceder, sempre que uma corrente dessa natureza atravesse uma zona de vibrações heterogêneas, perturbadoras, tais as que deve desprender-se de uma cidade industrial. Notarei também que, na iminência de um temporal, análoga perturbação deve produzir-se na corrente magnética, por força da saturação elétrica da atmosfera. Ora, como temos observado que grande número de pombos-correios se transviam nessas circunstâncias, todos esses dados mais não fazem que robustecer a afirmação da sensitiva, segundo a qual os pombos se orientam à custa de uma corrente magnética. Pudesse esse fato ser cientificamente comprovado e teríamos, pela mesma lei, explicada a migração das aves, o maravilhoso instinto do ganso selvagem que, sem medir distâncias, larga-se em voo reto das regiões africanas para as estepes siberianas, a fim de aí trançar o ninho. Dir-se-ia que, tal como faz o pombo-correio, esse ganso entra em contato com uma corrente do magnetismo terrestre e veria, desse modo, surgir-lhe, a visão subjetiva, a imagem pictográfica da região que o espera e cuja imagem serviria para orientá-lo na direção conveniente. Maravilhosa solução de um dos principais mistérios do instinto animal, e ao mesmo tempo solução relativamente concebível, sobretudo aceitável, por causa da analogia que apresenta com o fenômeno incontestavelmente autêntico do registro psicométrico, a distância, que suscita, também ele, visões pictográficas, a informarem o sensitivo do ambiente e das pessoas ausentes e distantes. Daí resultaria que o instinto migratório das aves poderia ser provocado por uma corrente nervosa e peculiar às mesmas e que, em determinadas estações, despertasse para vibrar em consonância com as correntes magnéticas da Terra, tal como se dá com o instinto psicômetra, suscitado por uma corrente nervosa especial, que desperta em dadas circunstâncias, para vibrar em consonância com os fluidos vitais de outros indivíduos, vivos ou mortos, ou ainda, talvez, com os traços dos acontecimentos gravados num ambiente transcendental, que denominaremos, como eles, ambiente metaetérico. Encarando agora, sobre outro aspecto, o fato aqui relatado, importa notar que na supradita análise psicométrica tudo quanto por sua natureza pode ser controlado de forma demonstrável aos dizeres da sensitiva viagem do pombo por caminho de ferro, dentro de um cesto, seu traço característico de voar alto, o desvio consequente à circunstância de região a ele estranha, o fato de já ter sido capturado, o estado nebuloso do céu e até a existência dos 2 gatos rondantes do pombal, se verificou com a mais perfeita exatidão. Somos, pois, levados a deduzir logicamente que as outras impressões psicométricas insuscetíveis de controle sejam igualmente verdadeiras. E ficamos confundidos ante o caso misterioso dessa sensitiva que se identifica com a débil mentalidade de um pombo, a ponto de viver da sua vida e experimentar as sensações, percepções e sentimentos emocionais ou afetivos, que angustiavam aquela minúscula personalidade na trajetória do seu retorno ao pombal. Mas esse fenômeno da identificação completa dos psicômetras, com tudo aquilo que constitui para eles um objeto de relação,
Não se limita apenas aos seres vivos ou mortos, porque se estende às plantas e até à própria matéria inanimada. É aí que o mistério se torna mais desconcertante. Teremos ocasião de voltar ao assunto quando houvermos de comentar a experiência em graus 8. 5 graus Celsius Azoeis, um episódio tomado na série dos da Senhorita Edith Autorni, Lid, 1904, pag. 197. Desta feita a relação se estabelece com seres ínfimos da escala animal, tanto quanto com a essência íntima de uma planta. Aos 25 de março de 1904 o Sr. Jones enviava de Dudley um pequeno galho de árvore e a Senhorita Edith o recebia no dia seguinte, à noite, para psicometrar na manhã de domingo 27, cerca de 11 horas. Logo que tomou às mãos o pequenino galho, diz, que significa toda esta agitação. Porque assim vibra o solo sem cessar. Também as raízes desta árvore estão tremendo e vibrando. As minhocas espantadas correm ao longo das raízes e se esforçam para atingir a superfície do solo, através das suas galerias. Toupeiras e insetos outros como que percebem todas essas comoções e estão, também eles, estranhamente agitados. Um vago sentimento de pavor os empolga a todos, porém eles não dispõem de inteligência nem de meios precisos para de si mesmos escaparem ao invisível quanto indefinível perigo que os ameaça. Contudo, as toupeiras tudo envidam para se afastarem, na impossibilidade de conjurar o destino que sobre elas pesa. Por sua vez, a árvore, da qual foi destacado este galho, percebe os tremores do terreno. Não experimenta, porém, qualquer impressão consciente de temor, como acontece com as toupeiras, minhocas e outros vermes. Essas observações são curiosíssimas, porque no domingo, 27 de março, às 16 horas, se verificou um desmoronamento do solo a 300 ou 400 jardas distante da árvore em apreço, isto devido aos trabalhos subterrâneos dos mineiros. É, portanto, provável que os pequeninos animais referidos tenham experimentado os choques do terreno, oriundos das perfurações executadas no subsolo. Daí se colige que a sensitiva chegou a conhecer os fatos e o perigo 5 horas antes que o desmoronamento se verificasse e o público tivesse dele conhecimento. S. Jones, este pequeno galho contém, em si, um como sentido de turgescência que chega a atingir quase um estado externo da gestação, mas não no sentido de gestação qual entendemos. Também noto nele a impressão da seiva, que dificilmente consegue subir por pequenos canais imperceptíveis, e lobrigo em toda a árvore um sentido de trabalho penoso. A árvore está realmente viçosa e começa a deitar os primeiros rebentos. S. Jones, não é muito alta nem muito copada, essa árvore. Tenho agora a intuição de frutos, estou num pomar. Tudo absolutamente conforme. S. Jones, o galho parece-me agitado, trêmulo, a árvore é figura semi-envolvida em atmosfera glacial, assomada por uma sensação de frio, as próprias raízes estão transidas, geladas. O terreno não é bastante quente nem restaurador e, ao invés de facilitar as forças vitais que remontam do tronco aos galhos, antes se lhe torna em obstáculo. Solo frio e úmido retarda, assim, o crescimento da planta. Efetivamente esse terreno não pode ser havido como favorável. É árido, frio, úmido. As raízes se estendem até a vizinhança de um poço cuja água está congelada durante a estação invernosa e faz tiritar a quem dele se aproxima. É claro que a água desse poço deve saturar todo o subsolo no qual se desenvolve a árvore em questão. S. Jones, o interesse teórico suscitado por esse caso não é menor que o precedente. Em primeiro lugar, notarei que a maneira pela qual a sensitiva começa expondo as impressões psicométricas é a melhor prova de que a sugestão e a autossugestão nada têm a ver com essas impressões. De fato, um galho de árvore não poderia sugerir, antes de tudo, a ideia de um solo agitado por tremores contínuos e o consequente espanto dos animais nele envolvidos. Detalhe estranho, cujo fundamento só se verificou 5 horas depois da observação psicométrica, é força concluirmos que a sensitiva entrar em relação com a árvore cujo pequeno galho se destacara e, assim, igualmente com o ambiente dessa árvore, inclusive animais do subsolo. Essa indução se confirma pelo fato de não poder o Sr. Jones imaginar os estremecimentos do solo em correspondência com o galho remetido à psicômetra, e menos ainda as sensações dos bichos, em consequência de inusitadas vibrações. Tampouco poderia o Sr. Jones se identificar com a essência íntima de uma árvore, a respeito do seu venal desenvolvimento, nem saber que ela crescia atrofiada em virtude da proximidade de fonte que lhe enregelava as raízes. Uma vez admitida a possibilidade de relações psicométricas,
A distância, com as plantas e os animais, não seria mais admissível negar a possibilidade das mesmas relações com a matéria inanimada, ou, por melhor dizer, com auxílio da matéria inanimada, de sorte a poder o sensitivo experimentar em si mesmo os estados diversos pelos quais passou essa matéria, tal como se dá com as vicissitudes funcionais de uma planta ou com as obscuras sensações de ínfimos animais. Digo relações psicométricas com auxílio da matéria inanimada e não que o objeto psicometrado conta a sua história, fazendo notar que existe entre as duas fórmulas teóricas uma diferença radical. Efetivamente, de acordo com a primeira, tratar-se-ia, ainda e sempre, de relações, ou seja que o objeto teria a virtude de estabelecer a relação psicométrica com o ambiente de origem, ou com um meio transcendental, análogo aos clichês astrais dos ocultistas, ou com as impressões na casa dos teósofos, ao passo que, conforme a segunda fórmula, teríamos de admitir, pelo contrário, e completamente, a hipótese dos professores Buchanan e Denton, da possibilidade de registrar a matéria constituinte do objeto à sua própria história e reproduzi-la, hipótese esta que peca por demasiado simplista e suscita retificação que a transforma em hipótese enunciada. Não quero, para o momento, senão de leve tocar nesse árduo problema, para procurar desenvolvê-lo nos comentários do caso a seguir. 6 graus Celsius ASO. Depois desses primeiros episódios cujos relatos psicométricos incidem em plantas e animais, chega a vez de relatar alguns exemplos de experiências feitas com a matéria inanimada. O caso seguinte foi extraído da obra do professor William Denton, Nature Secrets, Segredos da Natureza, ou Psychometric Researches, Pesquisas Psicométricas, pág. 153, e intitula-se A Autobiografia de uma Pedra. O valor probante desse episódio está em que a sensitiva, Sra. Elizabeth Denton, falou de certas condições de formação geológica que o professor Denton ignorava e cuja veracidade foi por ele posteriormente verificada. Por consequência, os fatos não se poderiam explicar pela hipótese dos romances subliminais, improvisados inconscientemente pelos médiuns psicometras. Eis o que escreve Denton: encontrando-me em Jainesville, apanhei num monte de cascalho uma pedra escura, de aspecto característico e do peso de 4 libras, mais ou menos. Tirei dela uma lasca e apresentei à sensitiva, que tudo ignorava a respeito e nada podia adivinhar ou presumir pelo tato. Começou ela por dizer: meu Deus! Quantas convulsões da matéria que se ocultam! Não posso compreendê-lo. Tenho como a impressão de ser vomitada por um vulcão, envolta numa onda de lodo. Vejo ao meu lado fragmentos outros de rocha bem maiores, posto que me sinto eu mesmo bastante volumosa. Na verdade a sensação mais estranha que tenho experimentado. Levada pelos ares em movimentos rotatórios, em torrentes de lodo, sobrecarregada de enormes pedras. Apenas isto não se verifica de jato contínuo, mas por séries, e assim vou com a massa, que comigo vai, espantosamente rolando. Estou agora depositada em qualquer parte, imóvel, mas os rugidos do vulcão repercutem mais formidáveis do que antes e cada um deles corresponde à emissão de novas torrentes de lavas candentes, que se espalham violentas por fora da cratera, até que uma onda de retorno me empurra no abismo. Oh! As fúrias infernais que aí dentro se desentranham. Mas eu não resvalo muito profundamente, de vez que outro ronco e nova avalanche eruptiva me arremessam às alturas. Em torno, tudo referve. Não sinto, contudo, os efeitos dessa combustão. Fogo não vejo, e sim, unicamente, muita fumaça e fortes exalações gasosas. Eis-me agora depositada embaixo, no flanco da montanha. Trazida. Ouço ainda os bramidos da erupção, o solo treme. Aí fico longo tempo, depois mergulho em profunda, tenebrosa cavidade. Envolvem-me água e umidade, estou como que enterrada neste abismo. Quando sairei dele? As águas se espalham agora, com grande violência, e fazem-me rodar vertiginosamente. Agora, lenta, me desloco e avanço durante longo período de tempo. Preciso abreviar o depoimento, de vez que abrange uma série interminável de séculos. Enfim, vejo luz. Há uma extensa costa abrupta, que pende suavemente para as águas e eu sou nela lançada por formidável vaga, que se retira e me deixa em seco. Invadei-me estranha sensação de passividade, uma disposição para deixar seguir as coisas a bel prazer. Parece-me tudo tão estranho. Aliás, sinto que era, então, muito maior que agora. Depois, estou depositada no leito de um lago, não muito profundamente, porque distingo outras rochas acima de mim. Como são frias estas águas!
O leito do lago entulha-se lentamente, devido a grandes pedras que para ele rolam. Esse lago está situado em região frigidíssima, pois que me sinto enregelada. A sensitiva tirita violentamente de frio. Sinto acima de mim alguma coisa que não é água, mas não consigo compreender o que seja. Apesar de estar a alcova bem aquecida, a sensitiva aproxima-se do fogão, singular a minha falta de vista. Tenho algumas sensações. A partir do local em que me encontro, em direção à margem, a bacia é pouco profunda. Percebo agora que deve ser gelo que sobre mim se encontra, por isso que deixa coar a luz. Vejo-me prisioneira desse gelo e essa circunstância, que me liga à massa infindável de minha clausura, confere-me a faculdade de ver a distância de algumas milhas. A espessura do gelo é enorme, estende-se compacta a perder de vista. Como é estranho tudo isto! O gelo move-se e eu com ele me movo, descendo lentamente para o sul e parando de tempos a tempos. A camada superior tende, em sua marcha, a ultrapassar a camada inferior. Fato estranho para mim, que não posso compreender como, em massa de gelo assim compacta, a parte inferior desande mais lentamente que a superior. É uma coisa impossível e, todavia, não há como negar que assim seja, realmente. Mas, que frio horrível! E que estrépito horrísono, este da geleira em marcha! São estalos de rochas que se fendem, resvalamentos sobre a areia, que só deveriam ser ouvidos de muito longe. Agora sente-se que a temperatura suaviza-se rapidamente. Aumenta o calor, como que provindo de baixo. E funde-se o gelo, esgota-se, forma riachos. E funde-se verdadeiramente pelas camadas inferiores. É um fato que não posso compreender. Por outro lado, sinto que não descemos bastante ao sul, para justificar essa mudança de temperatura. Parece que o gelo tende a libertar-me. Sim. Eis-me finalmente livre. Daqui descubro a geleira em toda sua amplitude e confesso-me estupefata. Dir-se uma série de colinas aprumadas a pique. Prossegue a fusão rápida e, à medida que se funde, a massa se desloca com maior rapidez. Estou, enfim, segregada desse movimento e já me não desloco senão ocasionalmente. Nessa altura o professor Denton adverte, a sensitiva estava muito fatigada para prosseguir na experiência. Fora possível continuar e teríamos muitos outros detalhes. Todavia, o que aí fica é assaz interessante. Demonstra, a seguir, o professor Denton que as declarações da sensitiva correspondem aos caracteres geológicos da região em que a pedra foi colhida, região literalmente coalhada de blocos erráticos, deslocados e depositados no local por descongelação de antiquíssimas geleiras provindas do norte. E não deixa de sublinhar também a autenticidade científica do detalhe concernente à desigualdade de deslocamento das camadas glaciárias. Depois, acrescenta, há uma passagem da análise psicométrica que merece atenção especial, é aquela que se refere ao calor que, desprendendo-se de baixo para cima, provoca a fusão glaciária. O sítio no qual recolhi a pedra demora nos limites da região do chumbo. Illinois, Wisconsin e Iowa. Hoje estou convencido de que o chumbo aí se inseriu de baixo para cima, no estado de vapor, atravessando camadas porosas e pedregosas, para depositar-se finalmente nos leitos de calcário magnesiano, onde se fixou. Tratar-se-ia, portanto, de depósitos formados por sublimação, numa época em que as rochas ainda se conservavam tépidas. Os indícios do fato são copiosos nessa região e o fato deve ter ocorrido num período em que os blocos erráticos aí se acumularam. As geleiras descidas do norte e do nordeste fundiram-se logo ao atingirem essa região geologicamente quente, nela deixando seus detritos rochosos. E assim se formou esse montão de blocos erráticos ainda hoje existentes no Wisconsin, ao norte da zona do chumbo. Pela mente não me passava a ideia de tal teoria, quando se processava a análise psicométrica, e de start é forçoso convir que foi a análise mesmo que sugeriu a teoria. Admitida esta, os sucessos descritos pela sensitiva deveriam ter ocorrido, efetivamente, não distante do lugar onde apanhei a pedra psicometrada. Reconheçamos, por nossa vez, que as observações supra conferem valor científico à análise psicométrica da pedra. Como os episódios verificáveis, análogos ao precedente, abundam no livro de Denton e em publicações outras do mesmo gênero, somos levados a deferir-lhes o valor de fatos, tanto mais quanto esses episódios não constituem senão um desdobramento racional de outros não menos maravilhosos, anteriormente relatados e rigorosamente autênticos. Ora, se as noções registradas constituem fatos sempre que o controle se faz possível,
Não é lícito considerá-las sistematicamente como romances subliminais, todas as vezes que se verifiquem incontroláveis, e menos ainda quando os fatos não controláveis se mesclam de incidentes verificáveis e verificados, como sucede no caso precedente. Como explicar esses fatos? Será verdade que o objeto conte a sua própria história,